Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, problematizar, denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Pela segunda vez no vosso Espicaçar, temos à conversa alguém do mundo da música e não só. Acrescento que é uma cantautora, com tudo o que isto quer dizer e implica. Assim, iniciamos este episódio de forma não habitual, ou pelo menos de forma não tradicional, desta vez com uma bela canção, balada, pela voz da minha convidada, que já revelarei. Este tema que vos convido a ouvir é belíssimo, tem o título de Príncipe da Bruma e faz parte do álbum Cantos de Fadas da nossa convidada. Vamos então ouvir e já voltamos. A terra tremeu, o céu desabou, o mar estremeceu e o vento cantou. E estava a princesa bem adormecida, quando o seu príncipe acordou para a vida. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Um beijo de sonho logo a despertou, varreram-se as nuvens e o sol despontou. Duas almas gêmeas um corpo formaram, plenas e inteiras o mundo acordaram. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. À volta ficaram espantados, partiram num voo os dois namorados. Um conto de fadas, lenda surreal. Se a história de amor é sempre imortal. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Bem-vindos mais uma vez ao episódio 13 do Espicaçar, e para esta semana temos à conversa mais uma convidada especial e surpresa, pois todos os meus convidados são especiais e surpresa, ou pelo menos começam por ser. E também uma amiga, uma companheira de luta e de andanças, digamos, culturais, que apesar de já conhecerem a sua voz, acabaram de ouvir esta belíssima canção, e para muitos, creio que para muitos mesmo já foi reconhecida, para outros tantos, vou ainda manter um pouco mais em suspense
suspense antes de a apresentar. Como sabem, o nosso aforismo, pensamento, vai sendo habitual de episódio para episódio. Vou tentando escolher alguns que sejam significativos e temos muita riqueza de autores, criadores, escritores em particular e não só. Este é de Nietzsche e ele diz, e não é por acaso que escolhi este e não outro, quão pouco é preciso para se ser feliz. O som de uma gaita. Sem música, a vida seria um erro. Este é o aforismo desta semana, do Nietzsche. Suas ideias-chave incluíam a crítica à dicotomia apolínea e dionisíaca. Muito havia para dizer deste grande filósofo alemão, um filósofo marcante do pensamento e da cultura. Nasceu em 1844 na Alemanha e veio a falecer num ano, enfim, interessantíssimos, muito rico, cultura e não só, foi o ano de 1900. Como sabem, o Espicaçar é um espaço de liberdade e o que paulatinamente procuramos desenvolver no âmbito deste conceito é conceder aos nossos convidados e interlocutores isso mesmo, liberdade para espicaçarem, isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos então, a partir de agora, espicaçar. A minha convidada do episódio desta semana do Espicaçar é precisamente também, entre tanta coisa que vamos descobrir a partir de agora, a Paula Duque, enfim, tem um currículo tão imenso, diria, nunca mais acaba. O difícil é escolher aquilo que nos possa parecer mais significativo, vou tentar. Ela iniciou os seus estudos de solfejo e guitarra clássica aos 13 anos de idade na Academia Amadores de Música, terminou o liceu e assumiu a sua vocação de cantora publicamente, interpretando um repertório de música variada nos bares de Lisboa e integrando, imaginem, muitos talvez não conheçam este detalhe, a primeira girls band portuguesa, Cocktail, a convite de Maria Viana. Entretanto, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, isto no ano de 1986, tendo iniciado nesse mesmo ano a sua carreira de docente como professora de língua portuguesa, que ainda hoje continua, mas exercendo sempre, simultaneamente, numa atividade absolutamente intensa e obviamente como todos na vida com altos e baixos, mas ela esteve sempre cá em cima, dizia a sua atividade musical. É natural de Lisboa, foi aí que conheceu e tocou com músicos de variadíssimas nacionalidades, muitos deles africanos, desde 1984, facto que contribuiu para hoje se considerar uma cantora, diríamos, eclética e versátil. Em 1992, vejam lá, interessou-se pelo jazz, tendo frequentado nessa época aulas de canto com uma professora do Hot Club. Nesse mesmo ano foi cantora residente do Festival RTP da Canção, muitos não sabiam isto, a convite de Júlio Isidro, tendo também participado em alguns dos seus programas de televisão. Entretanto, tornou-se letrista, compositora, tendo gravado um tema de sua autoria, e por aí fora. Também fez parcerias com músicos tão relevantes como Tito Paris, Rui Veloso, Dani Silva, entre outros. Gravou o tema Março-Marçagão, composto pela saudosa Dina, que foi incluído na banda sonora da novela Filha do Mar. Em 2001 levou a uma das eliminatórias do Festival da RTP da Canção um tema da sua autoria, composto de parceria com o músico brasileiro Paulinho Lemos, que se intitulou Ventos de Mudança, era o nome da canção. E foi por aí, portanto, depois continuou com parcerias com Patrícia Colasso, vocalista do grupo Brisas, do Angola Brasil e por aí fora. Após os primeiros anos de carreira musical, deixou de atuar a solo, tendo passado a fazer-se acompanhar por grupos musicais ligados à bossa nova e ao jazz. Foi com o seu quinteto de bossa jazz que atuou no Centro Cultural de Belém, no espaço 7 às 9, e em outras salas de espetáculo, incluindo bares, isto até 2001. Interpretou também outros géneros musicais, com diversas equipas de músicos, atuando por todo o país em festas particulares, hotéis, casinos e até, imaginem, animando cruzeiros onde correu o mundo. De 2001 a 2011 trabalhou com músicos cubanos e argentinos, pesquisando na área da música latina e explorando sempre novas sonoridades, e foi a principal mentora da Orquestra Sabor Latino, composta por 10 elementos de diversas nacionalidades e onde cantou de parceria com o cubano Raul Reis e numa segunda formação com Nel Carvalho. Depois, em novembro de 2015, lançou o seu CD Cantos de Fadas, portanto o tema que ouvimos há pouco, que iniciou este podcast, é desse álbum, numa edição da autora, o qual só vende diretamente durante os espetáculos ou por encomenda, portanto estejam atentos, se não tiverem o álbum Cantos de Fadas vão a correr à procura dele, também não é muito difícil encontrá-lo. O seu último trabalho é um audioconto livro, um conceito curioso,
em CD, claro, que inclui uma história infantil-juvenil intitulada As Aventuras da Princesa Alva, narrado por Celina Pereira, pela grande Celina Pereira, e 6 temas musicais e por aí fora. A cantora, autora ou cantautora, se preferirem, continua a exercer a carreira docente, lecionando disciplinas de língua portuguesa e de expressão corporal, dramática e musical, bem a cursos profissionais e técnicos de apoio à infância. O seu audiolivro encontra-se à venda em todo o país e a autora criou a personagem Fada Paula para contar e cantar às crianças a respectiva história, As Aventuras da Princesa Alva. Este trabalho já foi apresentado no 3º Encontro de Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia, nas FNACs de Almada, Oeiras e Cascais, no Entranças em Almada, no Sol da Caparica, Costa da Caparica, dinamizou nestes espaços e outros, e aqui não se pode dizer tudo, atividades infantis a partir da história e das músicas do seu audioconto. E, para terminar, em 2019 publicou o seu 2º livro infantil, intitulado A Princesa Alva no Arquipélago Encantado, que dá continuidade à história do seu primeiro trabalho, audiolivro, e que tem também vindo a ser trabalhado junto de grupos de crianças, sobretudo em escolas e bibliotecas. Como estão a ver, a Paula Duque é exatamente esta mulher telúrica, grande por dentro e por fora, de que estou a falar. A Paula Duque é uma mulher multifacetada, podíamos estar aqui horas a falar do que ela fez, do que ela ainda não fez e dos imensos projetos que ela tem. Olá Paula, estás aí desse lado? Estás-me a ouvir? Estou aqui, até fiquei cansada, já fiz tanta coisa e nem me lembrava. Tu nem sabias que tinhas feito tanta coisa, não era? Pois, eu vou anotando lá no papelinho, depois quando eu ouço isso tudo até me assusta. Epá, eu também fiquei surpreendido, positivamente e agradavelmente surpreendido com o muito que tens feito. Tu também já tens para aí 300 anos, não é? Pois, eu já sou dinossauro. Ok, estou a brincar, nem sequer se deve aflorar isso. Extinção já. É, desculpa que agora não percebi muito bem. Repete lá, diz lá. Extinção, portanto... Sim. Olha, tens algum problema com a etiqueta ou achas piada cantautora? Ou nem por isso? O que é que achas de te chamarem? Não sei, não deve ser só eu a chamar-te assim, não é? O que é que achas disso? Eu acho que é um giro e é verdadeiro e corresponde à verdade, mas eu costumo dizer que sou cantora, não é? Mas na verdade isso de ser cantora é tão complexo, é tão ambíguo, é tão amplo, é tão que cabe também, ao fim e ao cabo, ser cantautora é ser cantora, é ser autora, abrevia-se um bocado, pelo menos não fica tão extenso a biografia que tu leste agora. Mas repara, exatamente, eu concordo contigo, mas também tem uma conotação, e sabes que isto a semântica às vezes tem coisas misteriosas, diria assim, palavras, conceitos que não me agradam nada, este por acaso agrada-me particularmente, eu entendo, e não sou o único, como alguém e tu és uma perfeccionista, já pude fazer algumas pequenas experiências a esse nível contigo e percebi isso, e ainda bem que assim é, às vezes até pode ser que exageras um bocadinho, enfim, mas gostas de ter tudo no sítio e no ponto exato. Eu percebo que aquilo que tu fazes e o conceito de cantautor, ou de cantautora neste caso, tem a ver com o cuidado, com a poesia, por exemplo, com as palavras, não são simples e banais letras de canções, as melodias, a harmonia, o todo de uma canção, neste caso particular, ou mesmo até nos teus livros, já lá vamos, tu tens cantautora porque tu tens uma cumplicidade e um comprometimento, diria assim, com as várias artes, e quando estamos a falar de música, de palavra, de escrita, de literatura, neste caso infanto-juvenil e também na poesia, que tens lá uma perninha, e que eu tive o prazer de coordenar uma antologia onde tu estavas, e também no desenho, na cumplicidade com os artistas que te servem os teus textos, tudo isso me faz focar no conceito de cantautor. Aceitas esta sugestão? Aceito, acho que não é nem depreciativa, nem... Eu acho que é um conceito como outro qualquer, aliás eu nem sempre fui cantautora, a partir de determinada altura é que me tornei compositora e autora, portanto talvez tenha passado do degrau de cantora para cantautora, pode ser. Não, eu percebo, e é isso que tu também vais a todas e consegues tocar tudo e mais alguma coisa, coisas tuas, obviamente, e coisas dos outros, não é? Não, eu comecei a minha escola de música, é clássica, não é? Mas depois saí daquele contexto
para um contexto real e onde eu cabia naquela altura era, e surgiu por acaso e porque conheci as pessoas certas e fui parar à animação de bares, que é uma coisa que eu gosto de fazer e estou em contacto com as pessoas, um contacto próximo com as pessoas, há o convívio, há a brincadeira, há o conceito de entertainer, digamos assim, não era uma cantora entertainer. E performer. E que cantava música dos outros. A partir de determinada altura, começaram a surgir oportunidades e situações e inspiração para escrever algumas coisas e para ir fazendo alguns originais que surgiam por causa de um festival ou que surgiam e eu decidia levar a um festival, ou decidia dar a letra a músicos para musicarem e às vezes até era interpretar por outros cantores. Quer dizer, surgiram tantas situações neste mundo artístico que nós vamos fazendo as coisas e nem sabemos bem como é que elas vão acontecendo, simplesmente vão acontecendo porque há inspiração, porque há musicalidade, porque há gosto pelo talento, criatividade, não é? E vontade de fazer coisas. Estás a dizer, não é? Não, é verdade, senão não estavas aqui no espicaçar. Olha, temos que começar a espicaçar mesmo. Ângela, eu só queria dizer uma coisa, porque tu há bocado falaste do Cantos de Fadas e das aventuras da Princesa Alva, e eu só queria aqui dar uma informação complementar. Diz. As pessoas já não podem adquirir o meu CD na net, ele teve à venda no iTunes e no Amazon. Amazon, mas depois eu acabei por tirar porque era muito impessoal. Eu penso que é mais interessante quando eu vou cantar, eu levo discos e as pessoas compram, porque é uma edição de autor e porque não está à venda nas lojas. Pronto, e é uma maneira romântica de vender discos. Eu acho que é o autógrafo e é o falar um bocadinho sobre as canções e como é que surgiu e o que é, eu acho que é muito mais giro. Eu já assisti a isso, a esse momento em que tu explicas isso, e é bonito e as pessoas gostam e é mais do que romântico. É uma história de amor, percebes? É uma história encantada, é uma história, por isso é que se fala das fadas, etc. E depois remete-me, e esse universo é que me remeteu depois para os livros infantis, onde estão as fadas e todo aquele universo ligado à literatura infantil, que eu consegui confluir num trabalho, porque uma vez que sou professora de português, escrevi o texto, depois porque sou cantora ou cantautora, escrevi as músicas e cantei-as, e depois porque gosto de interligar tudo, não é? Pedia a alguém nomeadamente a alunos da escola, para fazerem os desenhos do primeiro livro e pedi à Celina Pereira para me gravar a história, porque ela é uma contadora de histórias fabulosa. É exato, entretanto, depois surge um segundo livro que já não é audiolivro, já não fui buscar músicas ou cantos de fadas, mas é a continuação da história, mas já muito apoiado nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. Olha lá, desculpa lá, já que tu tens uma certa obsessão por príncipes, princesas, ou sou eu que estou a dizer isto? Não, eu gosto, porque, olha, eu vou-te dizer, eu, por exemplo, quando dou os Lusíadas, para tu teres uma ideia, eu acho que eu sou muito... A Ilha dos Amores. Infantil, eu sou muito criança ainda, percebes? Ainda bem que és. Muito criança e tive uma infância feliz e vivi intensamente os filmes da Disney e vivi intensamente tudo isso. Eu devo dizer que pedi emprestado as crianças a amigas para ir ver filmes de desenhos animados que o meu filho já não estava para maturar, não é? Portanto, para tu teres uma ideia do que eu gosto de animação e de filmes da Disney, de filmes infantis e pronto, gosto do universo infantil. É que é os livros, as canções, muitas canções, claro que não são todas, mas é um universo interessante, muito bonito. Porque isto tem sido uma coisa puxar a outra, o disco puxou-me o livro puxou-me o espetáculo puxou-me outro livro, mas também o facto de dar aulas e de contactar, as nossas escolas agora serem agrupamentos, contactar com colegas do pré e da primária, portanto, e do PRI. Portanto, isto tudo acaba por ser um trabalho de confluências de profissionais. Estás a entender? E tu estás todos os dias a lidar com jovens, crianças, jovens, não é? No fundo, e eles têm uma multividência muito própria. Os jovens já têm, já é diferente, não é? Já aquilo é muito infantil para os jovens, mas eu penso que até ao segundo ciclo serve perfeitamente, é um trabalho que serve perfeitamente para trabalhar, é um trabalho que serve perfeitamente para usar como ferramenta para... E é pedagógico. É pedagógico. Eu acho que...
se me permites, talvez possa estar errado, subrepticiamente também lá tem mensagens mais ou menos, enfim, não sei como classificar ou adjetivar, mas no fundo, o que eu quero dizer é que não se trata apenas e só os teus trabalhos, o Cantos de Fadas não necessariamente, os teus livros também não, é uma mensagem mais abrangente, mais holística, universal do que propriamente o universo das crianças. E não só isso, e eu continuo-te a dizer que é um trabalho de confluências, porque não te esqueças que eu dou aulas de português aos cursos de apoio à infância e também dou a expressão dramática, musical e... Fomos colegas nesses cursos, lembras-te? Exato, e portanto, por isso é que eu disse, não te esqueças que eu também... E essa componente do trabalho com esse tipo de alunas que estão a estagiar nos infantários e em instituições que acolhem crianças, ao fim e ao cabo, elas próprias me ensinam muita coisa sobre as técnicas de como trabalhar com as crianças, porque elas estão no terreno, eu estou nas aulas, portanto elas estão no terreno, e tudo aquilo que eu dou na teoria, elas depois vão testar na prática, e elas próprias me fazem os feedbacks do que funciona melhor, do que funciona pior. E por outro lado, e eu e não completei há bocado isso é muito pedagógico. Porque as conversas são como as cerejas, isto vai, nunca mais para. E queria dizer que se as pessoas quiserem adquirir o meu trabalho, se não o nomeadamente a nível bibliográfico, dos livros, do audioconto e da continuação do audioconto, o segundo livro infantil, podem encontrar na Alfarroba, nas FNACs. Se não encontrarem, podem encomendar diretamente à editora Alfarroba. Exato. Exatamente. Pronto, em relação a todo o trabalho estar ligado ao universo infantil, pode ser não só porque eu gosto muito dessa vertente humana, a parte do início da vida humana, aquele fascínio, aquela surpresa por tudo. A infância é realmente a idade do ouro e é fantástica. E, portanto, remete-me para aí, talvez porque aí eu fui feliz. Há também toda uma conotação de felicidade com a palavra infância. Mas tem a ver... Vai mais para além disso, não é? Vai mais para além disso. Com a parte profissional, a nível da música e a nível do ensino. E conseguir confluir ali tudo, percebes? Por isso é que é muito denso e por isso é que eu consigo trabalhar aquilo muito bem, seja com as alunas do apoio à infância. Aliás, eu antes de editar qualquer trabalho, tanto o disco como os livros, eu trabalhei as letras e as músicas e o que eu pensava fazer com tudo aquilo com as próprias alunas, junto dos alunos do agrupamento, percebes? Da primária, sobretudo. E fizeste tudo isso com imensa paixão, porque é um trabalho autêntico. E foi um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, uma coisa leva à outra e quando vamos a ver, é muita coisa. Ok. Não, ainda tens muito para dar, ainda vem muito mais coisas. Olha, vamos mudar um bocadinho de registro, se não te importas. Sim. Como é que tens vivido estes tempos de pandemia e de confinamento, com este sacana do vírus a trocar-nos as voltas? Limpo tudo, limpo o carro, limpo a casa, limpo os sapatos, lavo a roupa, okay. Limpo os livros, limpo os discos, limpo tudo, os telemóveis, é limpar. Mas limpar. E a limpar também o computador, a limpar o telefone, estou em limpeza. Criaste uma certa habituação, já está. É uma limpeza total. Ok, está bem, ok. Olha, e diz-me uma coisa, eu queria aqui várias coisas, gostava de te ouvir sobre elas, como foi dito na apresentação, esta experiência com esta banda mítica que foram as Cocktail de mulheres, como é que isto aconteceu? Queres falar assim, apelando ao teu poder de síntese disto, para falarmos de outras coisas também? Eu conheci um elemento das Cocktail que me convidou, que estava a pensar sair e que me convidou para fazer um duo, que era o do Flash, que foi uma coisa tão rápida que foi um flash. Gravei um single, curiosamente, com o Américo Monteiro, que nós conhecemos como Emanuel, o homem do Pimba. Sim. Que não faz Pimba porque quer. E que é um grande compositor, ele, de facto, ele é realmente um músico extraordinário. Não sei se é um grande compositor, mas é um homem talentoso, é um homem... Eu já o ouvia tocar guitarra clássica maravilhosamente bem. É um bom executante, E compõe não só aquilo que ele canta, mas compõe outras coisas e para outras pessoas. Pronto, é uma pessoa fantástica e fizemos aqui um disco que é um single, talvez vocês encontrem na net, chama-se Música Eletrónica. É dos anos 80 e essa foi a minha primeira experiência em termos de discografia.
que não está aí no currículo, mas há coisas que eu nem me lembro. Então estávamos ainda a falar disso. Opa, eu pus aí só o mais importante. E o Américo, e depois, quando eu saio das Flash, a Maria Viana tem conhecimento que eu estava a trabalhar com aquele ex-elemento das Cocktail e contactou-me para saber se eu queria integrar o grupo, porque foi a época em que a Maria estava grávida, a Ágata estava a substituir a Fátima Padinha nas Doce, porque também estava grávida, portanto foi aquela altura foi em um que a ano gente bom. ser mãe. E eu entrei ali um bocado de paraquedas e tal, mas ainda fiz um verão com o grupo. Então lembro-me da Maria Viana, o episódio da Maria Viana, muito grávida já, assim, nos últimos meses, a tentar ensaiar umas coreografias do grupo. Aquilo era hilariante, não é? Mas pronto, lá boas memórias, ainda bem que estás a recordar isso. Então, daquele formato de cantora entertainer, de bar, e fui então para os palcos grandes com elas, não é? E foi uma experiência muito enriquecedora, porque o aprender as horas do soundcheck, os técnicos, como é que se fazia o soundcheck. Foi um mundo de aprendizagem para ti. E depois não foi só trabalhar em grupo, que eu estava habituada a trabalhar sozinha, portanto, trabalhar em grupo, cumprir os horários naquelas estradas péssimas há 30 e tal anos atrás, ter que estar noutra terra às tantas horas e não ter tempo nem para comer, nem para lavar os dentes, nem para nada. Então era tudo em andamento, tudo na carrinha e tal. Era a estrada, não é? Era uma vida louca. Por outro lado, este contacto com a Maria Viana foi fundamental para os passos que vieram depois. A Maria, uma vez chegámos ao Porto, fomos cantar ao Palácio de Cristal, e chegámos ao Porto e encontramos os músicos de jazz, ao pé de um clube de jazz, e ficamos no carro a ouvir cassetes de jazz durante horas. E por mais, mesmo que eu quisesse sair, não podia, porque o carro só tinha as duas portas do condutor e do pendura, e eu estava atrás a ouvir aquilo. E ouvimos, quer dizer, e eu, ao princípio aquilo não fazia muito sentido para mim, mas quando eu comecei a ouvir e a vê-los falar, a paixão da Maria era tão grande pelo jazz que aquilo foi contagiante. E a partir daí eu comecei a ouvir outro tipo de música. E a apaixonar-te também por essa música. Porque a Maria fazia aquele tipo de música ligeira, não é? Com as cocktails, mas a Maria tinha pai ator, não é? E madrasta, portanto a Dora Leal e o Zé Viana, que eram homens, que eram pessoas cultas, que eram pessoas ligadas à arte, que eram pessoas que ouviam boa música, pronto, e ela tinha um background cultural que a conduziu rapidamente. Às vezes é assim, é preciso fazer agora no outro registro, é preciso fazer novelas e coisas, enfim, mais corriqueiras para depois poder fazer algumas coisas que de facto valham mais a pena ou sejam mais significativas, digamos assim. Na música às vezes também acontece isso. Isto é tudo uma questão de oportunidades e não há uma fórmula, uns começam por um lado, outros começam por outro, outros começam por mais comercial, outros começam com mais qualidade. O importante é que há uma tendência para as pessoas que fazem nome fazerem uma carreira comercial. Eu nunca fiz uma carreira comercial, eu estava ali num grupo diluída, portanto ninguém me conhecia, era as Cocktail, sabiam lá quem era as Cocktail, era mas deu brado, esse grupo deu brado. Deu brado, mas eu, como eu te digo, eu trabalhei com elas só um verão, nem sequer cheguei a gravar com elas, só fiz os espetáculos, gostei, foi giro, foi uma experiência gira, eu não cantava em português na altura, só cantava música americana, eu era fã da Joan Baez e do Dylan e daquela universo do Woodstock, Janis Joplin, e não sei o quê, portanto aquilo foi um mundo totalmente novo para mim, mas aprendi muito e todas as experiências são válidas e todas as experiências servem para aprender. Olha, vamos lá mudar de agulha um bocadinho, isso é interessantíssimo, temos que fazer contigo não sei quantos podcasts. Olha, o Festival da Canção foi para ti uma grande surpresa e foi um marco provavelmente na tua carreira, foi em 92 com a canção Ventos de Mudança, ou não? Em 92, espera aí, em 92 eu fiz parte dos cantores residentes, porque eu trabalhava às vezes com o Júlio Isidro, nos programas do Júlio Isidro, e ele convidou alguns cantores residentes que faziam os seus programas para entrar no festival a fazer o mesmo tipo de coisa, portanto a cantar músicas dos outros, a fazer sketches, nós fizemos um medley antes do festival, as variedades, digamos assim, antes do festival, um medley das músicas portuguesas que foram famosas mas que não ganharam festivais, tipo no dia em que o Rei faz anos, grandes canções, tipo de músicas, não é? Dona Inês, coisas do Cid, coisas de vários autores e vários compositores.
fizemos esse medley e depois fizemos o Alibaba das Doce, muito engraçado. Saudoso Alibaba. Fizemos um medley das músicas portuguesas que ficaram famosas nos festivais, mas que não ganharam, e fizemos um medley de músicas antigas portuguesas, o Zé Aperta ao Laço, esse tipo de coisas, mais populares, não é? Casa Portuguesa e por aí vai. Portanto, foi um espetáculo muito bem montado, muito produzido por Júlio Isidro, sempre com aquele know-how de ligar as coisas e articular as coisas e usar Ele é de facto um senhor nesse contexto, não é? Televisão, e não é só o senhor televisão, ele é um senhor espetáculo, organizador, mentor. Ele tem tanta informação, ele acumulou tanta informação que sabe exatamente, tem uma equipa X e sabe exatamente o que fazer com a equipa e o que é que quer fazer com a equipa. Depois tinha o Tilo Krassman também a ajudar, que era o maestro, fazia tudo, não é? Tocava tudo. Olha, diz-me uma coisa, mas tu foste concorrente, se não estou em erro, numa das edições do festival. Foi depois. Isso foi uma intervenção no festival como cantora. Lembras-te do ano? Em que ano? Lembro-me, depois fui concorrente em 2001, com o Ventos de Mudança, em que eu deixei uma letra no Algarve, estive a cantar no Algarve e deixei lá com um dos meus colegas, um cantor e compositor brasileiro, que é o Paulinho Lemos, que eu adoro ouvir, e ele... Eu deixei-lhe uma letra, um dia, ao fim do dia, na praia, estávamos todos na areia, aquele final de praia, final de dia na praia com guitarras. Sim, mas aquilo era habitual na Praia da Rocha, nós juntávamos lá muito e eu estava a cantar lá embaixo e estava lá no grupo e resolvi fazer uma letra, sabes, no guardanapo de papel, uma coisa assim, e deixei com ele. E ele depois telefonou-me a dizer que tinha feito uma música com aquela letra e eu gostei, e resolvemos levar ao festival, era uma balada e resolvi levar ao festival, nunca foi gravado, foi só a apresentação no festival. Se as pessoas procurarem o Festival da Canção Ventos de Mudança Paula Duque, encontram... Tu apareces, sim, já fui ver. Aparece com um vestido comprido. Estás muito bonita e muito bem vestida, muito bem produzida. Olha, aquele fato foi desenhado por mim, estás a ver? Pá, tu és até mais outro talento, estamos a descobrir uma Paula Duque, e se calhar és boa cozinheira e já não te vou perguntar mais nada, o que é que tu serás ainda? Não saberia fazê-lo, vou-te ser sincera, porque eu a cozer não é a minha área, mas sei desenhar aquilo que quero e se reparares aquilo é um fato tipo princesa. Pois é, tu já tinhas a onda, já vem de longe essa onda das princesas. Já vem de longe isto das fadas e das princesas. Olha, diz-me uma coisa, tu não alinhaste naquela onda que é bonita, que é interessante e ainda continua de agarrares os teus fãs, o teu público, através das plataformas, nos streamers, enfim, nos Facebooks, na rede? Pois, assim, quem gosta de mim acaba por me encontrar. E eu não faço da minha vida como é que eu ia dizer, eu não trabalho para ser conhecida, eu trabalho porque o trabalho aparece, porque surge, porque não sei o quê. Se me convidam para uma entrevista, eu vou. Se me convidam para um espetáculo, eu vou. Se surge a oportunidade, eu proponho. Mas realmente a minha vida é tão cheia familiarmente, entendes? Pois, claro. E a nível de trabalho na escola... Não podes ir a todas. É tão intensa que eu não tenho espaço e para já nunca tive quem me tratasse dessas coisas, percebes? Portanto, precisavas de um agente, precisava de muita coisa, mas precisava de uma pessoa, sobretudo, que estivesse liberta e que pudesse pegar nas minhas coisas. E tenho alguns amigos que têm feito isso. Eu tenho um canal no YouTube onde um amigo meu vai pondo lá coisas quando eu lhe peço, mas é o máximo que... É pela boa vontade e pelo gosto. Aquela célebre desconhecida, que não sou conhecida do grande público, mas que no fundo toda a gente me conhece. Ainda há bocado estava a fazer formação e de repente fui jantar, e antes de vir aqui para a entrevista, fui jantar e passa uma amiga, uma colega do pré-escolar e diz-me, a ação de formação deu-lhe fome. Eu disse, mas também estava lá, portanto, a mim descobre-me a todo lado. Agora... És omnipresente. Olha, e diz-me uma coisa, tu portanto, agora necessariamente, agora falamos do normal, do novo normal, as coisas irão mudar pouco, irão mudar muito, voltará a ser tudo diferente, e também no campo da cultura e da música em particular, provavelmente isto, se continuar assim, e oxalá que não, oxalá que a vacina surja, que as coisas se resolvam e e existam de facto as melhores soluções para esta conjuntura que estamos a viver, mas imaginas agora
enfim, a curto prazo, curto, médio prazo, como é que será o futuro da cultura em geral e particularmente da música? Concertos online, concertos pelas plataformas, reveste nisso ou de alguma forma já respondeste, mas como é que pensas isto? Ângelo, eu sou uma cantora de público, eu nunca fui uma cantora de estúdio, eu gravo por consequência. Por exemplo, aquele tema que tu disseste que a Dina me... Sim, tiveste essa colaboração com... Dina, A Dina era uma grande compositora. Era, sim, senhora. E foi um convite da Dina e eu aceitei. Gravei um tema contra a violência, contra o racismo, em 95, que entrou num trabalho que é o Todos Diferentes, Todos Iguais, onde entrou o Rui Veloso, o Dani Silva, pronto, enfim, entraram quase todas as vozes que estavam no ativo nessa época. E vozes e instrumentos, claro. Também gravei um original, gravei este disco Cantos de Fadas porque surgiu de subtão, uma inspiração súbita, decorrente de uma ação de formação com a Libânia Nazaré, com a doutora Libânia Nazaré, nossa colega, que realmente consegue espicaçar a nossa imaginação. E aquilo saiu de roldão, percebes? Assim uma coisa. Esse trabalho discográfico que estás a falar é o Pensa Nisto, não é? É o Pensa Nisto. Em 1996, com o Tito Paris. Não, é 95, não é 95. Acho que é 90, aqui diz 96, Tito Paris, Rui Veloso, Dani Silva, entre outros. Sim, é um marco. Nós começámos em 95 e depois aquilo foi acabado em 96, mas pronto, gravou toda a gente contra o racismo, foi quando houve aquele episódio no Bairro Alto com aquele miúdo. Sim, lembro, infelizmente. E eu escrevia daria pano para mangas agora para falarmos disso, não era? Eu quando escrevia música nem foi necessariamente para gravar, mas depois saiu, e agora curiosamente o meu filho quis regravar essa música comigo e regravámos essa música a semana passada, vê lá, em casa. Olha, e infelizmente estamos a precisar, não é? E está tão atual como nunca. Isso tudo para te dizer, essa coisa eu sou uma cantora de público, eu gosto de ter público próximo, nem sequer gosto tanto dos grandes palcos, como eu prefiro os palcos mais pequenos. Mais intimistas, não é? Mais intimistas. Agora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os artistas vão se reinventar, vão criar... Eu acho que é essa a palavra. Tal como os professores se vão reinventar, tal como toda a gente se vai reinventar, não é? De que maneira? Alunos, toda a gente, todas as profissões se vão reinventar. Costuma-se dizer a crise inclui a esperança e a criatividade e algo de bom, não é só algo de mau, não é? Portanto, isto é mau, de facto, mas temos que retirar alguma coisa de boa disto tudo também, não é? De alguma maneira. Claro. Não, eu acho que tem havido uma grande evolução, sobretudo, e tem havido mais... Eu acho que tem estimulado a criatividade de algumas pessoas, outras não, porque estão demasiado centradas nos problemas que esta situação trouxe em sobreviver, não é? Porque os artistas têm que sobreviver e há muitos artistas que tiveram que arranjar outras formas de sobreviver sem ser do espetáculo, e isso, os que conseguem muito bem e os que não conseguem... Alguns infelizmente entram em grandes depressões e enfim, seria uma conversa... Tivemos agora o caso do Pedro Lima, exatamente. Há 2 ou 3 dias e como ele pode acontecer mais porque as pessoas estão com a corda na garganta, não é? As que não têm outra fonte de rendimento estão, ou que não têm as reservas suficientes para atravessar esta crise, vão-se ver em muitas dificuldades. Pronto. Claro, e daí, como tu estavas a dizer e bem, eu subscrevo, tem que haver uma reinvenção, não é? A todos os níveis, não só apenas dos criadores, dos artistas, mas também da estrutura, dos contextos, daquilo, das entidades e das instituições que de alguma forma devem e podem apoiar os artistas. E de alguma maneira... Eu acho que todos nós podemos apoiar os artistas. Se todas as pessoas, ao fim de semana, que não vão sair, não vão ao bar, não vão à discoteca, não vão ao cinema, não vão ao teatro, podem apoiar os artistas que estão a criar iniciativas online, tipo, por exemplo... E os produtos, os discos, os livros podem ser comprados online de forma fácil, não é verdade? As pessoas que têm uma vida estável, digamos assim, que têm profissões estáveis, que estão em teletrabalho, devem, é um dever, devem ajudar todas as pessoas de cidadania, não é? Que vêm da arte, não é? E que trabalham para um público, não é? As pessoas continuam a ser público, não é? Fica o recado, fica a boa mensagem. Olha,
A única coisa que nós combinamos, isto também não convém, é um conceito que não convém prolongar-se muito, embora pudesse, com todo o prazer, é para mim um privilégio e uma honra estar a falar contigo, podia ficar aqui horas. De qualquer maneira, a única coisa que combinamos, não é, assim um bocado atabalhoadamente, foi feito assim, de um momento para o outro, foi que pensasses num livro e num evento que queiras recomendar. Foi a única coisa que te pedi. O que é que tens agora para nos dizer sobre isso? Olha, tu vais-me desculpar, Ângela, eu gosto muito de muitos livros, mas eu vou recomendar o meu. Claro, então vai, acho que sim, então vá, recomenda lá bem, reitera lá a informação. Eu vou recomendar às pessoas que tenham crianças entre os 6 ou entre os 5 e os 11 anos, que leiam e que adquiram os livros da Princesa Alva, porque estão construídos para eles. Estão com uma linguagem fácil de entender, mas que lhes dá acesso a novo vocabulário, tem conceitos éticos, os teus livros são didático-pedagógicos, não é? São mesmo... Exatamente, portanto, e eles aprendem a ler com imagens apelativas. O primeiro livro, com músicas, eu devo dizer que há miúdos que mal falam e já pedem a música aos avós. Outra vez, outra vez, outra vez. Portanto, é porque aquilo realmente... Esse casamento é interessante que tu fazes, sobretudo no primeiro livro que eu conheço melhor, que é o casamento entre a música não é, e a história, e há ali uma cumplicidade e uma articulação muito interessante e que puxa e que é apelativo, ou se torna mais apelativo para as crianças também, não é? Por essa via. Os miúdos adoram. E uma coisa que me faz muito feliz é que há miúdos que têm o livro desde os 5, 6 anos e depois entram na primária e quando lhes pedem apresentações de livros, como projetos de sala de aula, já não é um, mas nem 3 que apresentam o meu livro. Eu fico realmente... Ficas derretida. Completamente. Olha, passou a mensagem. Olha, e diz-me um eventozinho para este tempo ainda de confinamento e agora parece que a coisa infelizmente se agravou aqui para a nossa zona. O que é que recomendarias? Olha, eu recomendo que as pessoas, eu não sei se as pessoas sabem, mas a Fábrica Braço de Prata é um local que neste momento é um centro cultural. Já lá fiz coisas, e tu também. É um centro cultural a nível de música, a nível de escrita, a nível da arte em geral, tem exposições, tem música em várias salas, com vários perfeitamente, sim, é muito interessante. Tem a parte também gastronómica, tem um restaurante, um bar, e aquele local é realmente digamos que é a casa em Lisboa da cultura, uma casa cultural e um espaço cultural. Eles estão até a fazer os drive-ins na esplanada, em que as pessoas podem assistir ao espetáculo dentro do carro, enfim, tem ideias realmente originais, inovadoras, originais e que funcionam, e as pessoas podem fazer com participações através do MBWay de €1, de 50 cêntimos, o que quiserem, e tudo isso reverte a favor de quem está a tocar e a animar as noites. Olha, aí está uma boa sugestão, sim. E portanto aquilo é normalmente ao fim de semana, à quinta, à sexta, ao sábado, portanto este é o programa que eu sugiro que as pessoas consultem, Fábrica Braço de Prata, normalmente a abreviatura FBP, e há vários tipos de espetáculos, eles têm sempre a sala... Tem tudo um bocadinho, eu já lá fiz lançamentos de livros, gostei muito. Exato. E está a funcionar, e se sintonizarem com a fábrica podem realmente participar no apoio à cultura e podem ouvir boa música. Ok, fica então, foi uma boa recomendação e uma boa sugestão de livro, os teus livros. Ora, Paula, estamos praticamente a fechar este episódio, que já vai longo, mas foi com todo o prazer e com muito gosto que estive aqui à conversa contigo. Antes de fechar mesmo, peço-te uma mensagem para o mundo. Podem estar a ouvir 700, 7.000, não sei. O que é que te apraz dizer agora, para terminar? Cuidem-se e tenham calma. Olha, aí está. Tenham calma, acho que sim. Cuidem-se e tenham calma.
Ora, agradeço a amabilidade. Percebes? É a única coisa que me ocorre. Acho que sim, é uma boa recomendação também. Agradeço a tua amabilidade, da nossa convidada, eu insisto, cantautora Paula Duque. Conheçam-na melhor, para quem não a conhece ainda bem, tem aqui muito por onde pegar, desde os livros aos discos, enfim, tem muitos vídeos dela, muita informação espalhada pela internet, em várias páginas por aí fora. Portanto, conheçam esta mulher grande, por dentro e por fora, telúrica, lutadora, e que é de facto de uma grande criatividade e que vai contribuindo de uma maneira muito peculiar para a cultura deste país e do mundo. Então resta-me dizer que sejam também, pegando nas palavras da própria Paula, sejam pacientes, continuem a desconfinar com segurança, com atitude quanto baste, e também já agora com boa disposição, cuidando como convém da vossa saúde como nunca. Procurem ser felizes e até ao próximo Espicaçar, que como sabem podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, na nossa página e grupos de Facebook, bem ainda como na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 14, com mais um convidado especial e surpresa. Sejam felizes, amigos, e até lá.